Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a composição familiar, tão importante para cálculos de pensões e outros cálculos de benefícios relacionados à família, e vamos falar sobre padrões populacionais que são observados e que a gente pode analisar e nos ajudar aí a definir as funções que nós vamos utilizar na hora de definir a composição familiar. Bem, falando sobre os dependentes, o que a legislação diz. Segundo o artigo 17 da Instrução Normativa 45 do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em seu artigo 17, os dependentes do segurado, considerados beneficiários do regime geral, e também outra legislação vai dizer que são os mesmos para o regime próprio, tá? Quais são os possíveis dependentes? Primeiro, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. Então, repara, algumas coisas assim a considerar. Cônjuge ou companheiro, então a gente considera aqui casamento formal ou informal, a união estável também dá direito a recebimento de benefício. Filho não emancipado e filho inválido, É importante considerar aqui que a pessoa pode ter mais de 21 anos, mas se for inválido vai continuar recebendo um benefício de pensão. Outra possibilidade são os pais, ou uma terceira possibilidade, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Uma coisa a destacar aqui é que a preferência é desse primeiro grupo. Então, só se não existir pessoas desse primeiro grupo para receber benefícios de pensão é que verifica-se se existe alguma pessoa nesse segundo grupo, só se não existir é que verifica-se alguma pessoa nesse terceiro grupo. Então, existe uma hierarquia aqui, uma ordem em que deve ser verificada a existência de dependente ou não, certo? Mudanças nas famílias. Bem, a gente tem observado mudanças no padrão de casamento e de nascimentos, e essas mudanças podem afetar os custos do plano. Quanto mais jovem for a família do participante, maior será o valor atual dos benefícios futuros para esse benefício oferecido pelo plano de previdência. Por quê? Por mais tempo o indivíduo vai receber a pensão. Aqui atentando para uma coisa, Existem alguns critérios de definição do tempo de recebimento da pensão em função da idade. Por exemplo, a mulher jovem ou o homem jovem, viúvo, teria direito a receber o benefício por 4 anos, caso tenha menos de 30 anos de idade, alguma coisa assim. Pode existir essa definição de tempo máximo de recebimento do benefício de acordo com a idade do beneficiário cônjuge. Nesse caso, a gente pode ter uma redução aí do benefício total, que vai ser pago, porque o tempo de pagamento do benefício foi limitado a alguns anos. Se a gente tem benefícios que são vitalícios, quanto mais jovem o indivíduo que começa a receber o benefício, maior vai ser a sequência de pagamentos, maior vai ser o tempo de duração de recebimento do benefício e, portanto, maior tem que ser a reserva capaz de pagar aqueles benefícios. Mesma coisa pensando para filhos, pensando aí para outros indivíduos, certo? Então, a idade dos indivíduos da família afeta o custeio daquele tipo de benefício. Outras mudanças que têm acontecido, Casamentos tardios, não sei se tardios, mas mais tarde do que se observava em tempos anteriores, A gente observa aí no decorrer do tempo um aumento da idade em que as pessoas se casam. Isso está muito relacionado também ao aumento da escolaridade. Se as pessoas passam mais tempo estudando, e geralmente elas esperam terminar de estudar para casar, se passam mais tempo estudando, demoram mais também para casar, certo? Então, nós temos aqui casamentos mais tardios, intergeracionais, ou seja, pessoas com idades muito diferentes, relações homoafetivas e poucos dados a respeito disso para quantificar e verificar os benefícios de pensão a respeito dessas uniões. Então, nós temos aí situações que são situações novas e que devem ser consideradas nos planos de benefício à medida que for possível. Uma outra coisa interessante,
Ter cônjuge é diferente de ter filho. Aqui nós temos uma tabela em que se mostra o percentual de servidores, aqui pensando em servidores municipais, que têm ou não filhos e cônjuges. Aqui, ter ou não ter cônjuge, não ter e ter filhos. Reparem que, dentre os que têm cônjuge, a maioria tem filhos. Dentre os que não têm cônjuge, a maioria não tem filho. Mas existem pessoas que têm cônjuge e não têm filho, e que não têm cônjuge e têm filho. E tudo isso a gente deve considerar na hora de fazer os nossos cálculos, certo? Temos aqui que 67% dos servidores municipais que têm cônjuges ou companheiros têm filhos menores de 21 anos. E 79% dos servidores municipais que não têm cônjuge ou companheiro não têm filho. Portanto, está muito relacionado ter cônjuge e ter filho, não ter cônjuge e não ter filho, mas existem pessoas que têm cônjuge e não têm filho e que não têm cônjuge e têm filho, e tudo isso deve ser considerado nos nossos cálculos. Aqui nós temos um outro gráfico interessante que mostra para o Brasil o número médio de filhos, dado aqui por essa linha preta, certo? E a proporção de mulheres sem filhos na idade exata de 50 anos. Por que 50 anos? Porque 50 anos é quando a mulher ela já finalizou basicamente seu período reprodutivo. A probabilidade de ter filho após os 50 é baixa, né? Então, aqui a gente pode considerar quantos filhos as mulheres tiveram no decorrer da sua vida, né? Dificilmente vai ter mais depois dos 50 anos. Então, contando até os 50 anos, a gente já abarca aí grande parte, né, quase a totalidade dos filhos tidos, né? Enquanto em 91, esse número médio de filhos era de 4,8 das mulheres que até os 50 anos, em 2010 ele era de 2,7, mostrando aí que houve uma grande redução nesse número médio de filhos. E aqui a gente vê também diferenças entre o total das mulheres e as mulheres que já foram alguma vez casadas, certo? Nós temos aí uma quantidade maior entre aquelas mulheres alguma vez casadas. Falando agora da probabilidade de ter cônjuge. Casamento formal e união estável. A importância das uniões informais na dinâmica matrimonial do Brasil, ela é tão grande que isso não é verdade em todos os países do mundo, tá? Isso é uma realidade nossa aqui, mas não é verdade em todos os lugares. Mas aqui ela é tão importante que em 1988 a Constituição Federal do Brasil reconheceu tais uniões como forma de formação de família e quando houve o novo Código Civil em 2002, conferiu-se às uniões informais, aquela união que não foi registrada em cartório como sendo um casamento, o mesmo status das uniões formais em relação à formação de família. E nós temos aqui uma mudança, né, dessa configuração, as uniões formais e informais no decorrer do tempo. Em 1960, 93% das uniões eram formais. Em 2000, apenas 50%. Reparem como é que foi diminuindo essa quantidade de uniões formais, esse percentual de uniões formais, dando maior espaço para as uniões informais. Até porque há também esse reconhecimento da equiparação, né, entre esses dois tipos de união, pelo menos civilmente. Então a gente é importante falar isso porque perguntar estado civil, né, se a pessoa é casada ou não é casada civilmente, ou seja, no cartório e tudo mais, vai me dar as uniões formais e não as uniões informais. Então, para saber se o indivíduo tem cônjuge eletivo ao benefício de pensão, por exemplo, a gente tem que perguntar se a pessoa tem cônjuge ou é unido, né? Se tem um companheiro, tem que ter uma pergunta mais completa para conseguir abarcar também as uniões informais e a gente tem uma medida mais próxima da realidade daqueles que são os possíveis dependentes. Falando também agora de divórcio e recasamento.
Bem, segundo dados do Registro Civil, em 1984, a cada 1.000 casamentos entre solteiros registrados no país, havia 35 divórcios concedidos em primeira instância. Em 2006, foram 112 por 1.000 casamentos. Olha como que aumentou a quantidade de divórcios, a taxa de divórcio. Os dados do Registro Civil também mostram aumento no número de recasamentos. Então, nós temos aqui o fim de um casamento e aqui nós temos o recasamento, que é quando a pessoa finaliza um casamento e volta a se casar com outro indivíduo. Ou seja, de viúvos ou divorciados que se casam novamente. Segundo Marcondes, essas uniões representavam apenas 5% do total de registro de casamento em 84. E em 2006 já registravam 14,7% e acredito que de lá para cá houve ainda um aumento mais expressivo que esse. Apesar desse aumento, homens recasam mais que mulheres. Isso é uma discussão bem interessante. Por que será que homens recasam mais que mulheres? É muito interessante porque nas conversas assim mais informais, a gente vê em geral mulheres com maior manifestação de desejo de se casar que homens, mas homens se casam e recasam mais que mulheres. Olha que interessante, né? Acho que eles aqui realmente são bem interessados aí, com muita vontade mesmo de estar casados ou em união. Mas esse gráfico aí nos ajuda a entender um pouquinho melhor desta realidade. Prestem atenção nesse gráfico, no que ele está dizendo. Vamos lá. Aqui nós temos o percentual de pessoas com cônjuge por idade e sexo, servidores, servidores municipais e a população total. Aqui nós temos essas linhas que acabam aqui aos 70 anos dos servidores municipais, exatamente porque a partir dos 70, na data em que se pegou nesses dados, 2011, dava-se a aposentadoria compulsória. E vocês percebem aqui que já próximo aos 70 tem uma variação maior, dada exatamente aí pela diminuição da quantidade de dados, Muitas pessoas já estavam aposentadas, então a quantidade de dados nessas idades mais avançadas diminui, dando uma maior variabilidade, mesma coisa que acontece aqui para a população total, aqui com mais de 90 anos, a gente percebe uma aleatoriedade maior. Mas, de forma geral, os gráficos nos dizem algumas outras informações bem importantes. Nós temos aqui a linha pontilhada azul como o percentual de homens casados, com cônjuge ou casados formalmente ou em união. E aqui na linha vermelha nós temos as mulheres casadas ou em união. E aqui pensando nos servidores, a linha verde dá os homens. Repara que bem maior percentual de homens casados nessas idades que mulheres. E aqui na linha roxinha, as mulheres servidoras casadas. É interessante notar que mulheres se casam ou unem em idades mais jovens que os homens. Razoável. Por quê? Porque, em geral, nos relacionamentos, a mulher é um pouquinho mais nova que os homens. Então, em um mesmo relacionamento, o homem está aqui com talvez 25 anos e a mulher com 22, alguma coisa por aí. Então, a mulher é um pouquinho mais jovem do que o homem com quem ela está. Por isso que as linhas sobem antes para o sexo feminino, ok? Mas repara que, a um determinado momento, para-se de aumentar o percentual de mulheres com cônjuge e passa a diminuir. Olha, tem uma estabilidade aqui e já começa a diminuir, vai diminuindo, enquanto dos homens continua aumentando, até que cerca de 85% dos homens estejam em união e essa curva ela permanece alta durante um bom tempo, só diminuindo nas idades mais avançadas. Por que será que isso acontece? Como eu disse, eu tenho a impressão de que os homens gostam mais de casamento que mulheres. Talvez seja, Ou talvez eles gostem o mesmo tanto. Na verdade, a gente está considerando aqui casamentos heterossexuais. Um homem casado com uma mulher. Então, temos aí a mesma quantidade de indivíduos casados. Porém, a proporção dessas pessoas na população muda. Por quê?
Essa diferença que a gente observa aqui, olha, ela é provocada pela mortalidade, a sobremortalidade masculina, que é muito triste, né? As mulheres acho que não queriam ser viúvas tão cedo, mas a sobremortalidade masculina, ela é tão grande que, embora nas primeiras idades nós tenhamos mais homens que mulheres, porque nascem mais homens que mulheres, com o passar do tempo nós temos na população mais mulheres que homens. Essa diferença aqui, basicamente, é viuvez, certo? Ainda que os homens fiquem viúvos, eles têm no mercado de matrimônio mais mulheres com quem se casar, além de outras possibilidades sociais que favorecem aí o casamento, o recasamento dos homens. Enquanto, quando as mulheres ficam viúvas, elas se deparam com uma quantidade menor de homens para se casar. Por quê? Infelizmente, muitos homens morreram no meio do caminho e a cada idade que passa, há menos homens com quem se casar. Então, estas mulheres aqui, elas estão casadas com esses homens. Só que elas representam um percentual menor na quantidade total de mulheres, porque nessas idades há muito mais mulheres que homens. Então, a gente repara aqui, por exemplo, aos 70 anos, nós temos cerca de 40% das mulheres em união e cerca de 80% dos homens casados ou em união. Então, nós temos aí cerca de essa diferença aqui dada pela viuvez, né? Porque estes homens aqui estão casados provavelmente com estas mulheres, já que a gente observa que não há uma diferença muito grande em média na idade dos casamentos, né? Na idade dos cônjuges. A diferença é em torno de uns 3 anos, na média. Existem alguns casais que destoam? Sim, existem, né? Existe uma variação em torno do valor médio, mas em geral os casamentos são com pessoas de idades próximas. Falando nisso, vamos falar aqui um pouquinho sobre a idade do cônjuge, ou melhor, a diferença entre as idades dos cônjuges, né? Durante os séculos 19 e 20, a idade média ao primeiro casamento era de 23,4 anos para homens e de 17,9 anos para as mulheres, em Minas e em Campinas, segundo esse trabalho. Uma diferença média de 5,5 anos. Em 2005, dados da PNAD, a diferença média de idade era de 4 anos. Em 2011, essa diferença já foi de 3 anos. A gente repara no decorrer do tempo uma diminuição da diferença de idade entre os casais. Aqui nesse gráfico a gente observa, né, a idade do cônjuge do homem e do cônjuge da mulher. Bem, o cônjuge da mulher geralmente é um homem e o cônjuge do homem uma mulher. Então, como geralmente as mulheres no relacionamento são mais jovens que os homens, a cônjuge do homem aqui está em idade inferior ao cônjuge da mulher, certo? Para cada idade aqui possível dessa pessoa titular. O que a gente repara? Que a gente repara a diferença de idade, certo? E reparem que para casais mais velhos a diferença de idade média é maior que entre casais mais jovens. Interessante, né? Aí uma mudança comportamental populacional. Isso também é algo que a gente deve ficar atento nos nossos cálculos atuariais, né? Porque essa idade está mudando no decorrer do tempo. Probabilidade de ter filho, uma outra função aí que a gente precisa estudar. A gente tem tido uma mudança muito grande na forma como as pessoas têm filhos, né? E na quantidade de filhos tidos. Bem, filhos recebem benefício até os 21 anos, por isso é importante a gente considerar nas pensões, e a gente está observando uma tendência de queda da fecundidade. Vamos observar o que acontece aqui. Em 1940, a gente tinha uma média de 6,4 filhos por mulher. Alguma variação aqui, variação bem pequenininha, mas a partir aqui da década de 60 a gente observa uma diminuição, melhor, a partir da década de 70, a gente observa uma diminuição da quantidade de filhos médios por mulher na população, chegando a 2000 em 2,3 filhos por mulher. Nesse gráfico a gente observa esse valor para anos após 2000, que a gente tem de 2000 a 2014. E reparem como que essa taxa de fecundidade continua diminuindo no decorrer do tempo, chegando aqui a ficar em menos de 1,8 em 2014.
ela continua diminuindo. Isso traz alterações na composição da família, certo? Neste próximo gráfico, nós temos a probabilidade de ter filho por idade e sexo do servidor, novamente considerando aqui servidores municipais, para o Brasil em 2011, né, com dados da PNAD de 2011. Nós temos aqui a probabilidade de ter filho para cada idade do servidor, e essas probabilidades elas podem ser aproximadas aí por distribuições normais, né? Aproximadas. É interessante notar que essa probabilidade aumenta com a idade do servidor até determinado ponto, depois ela diminui. Por quê? Porque o filho passa a ter, a partir de determinado tempo, mais de 21 anos. Né? E aqui a gente está considerando filhos com até 21 anos. Então, por isso que não aumenta ou estabiliza alta. Né? Ela volta aqui a diminuir, alcançando aqui a probabilidade até de zero. Por quê? Pessoas, por exemplo, com 80 anos, probabilidade de ter filhos com menos de 21 anos é bem pequenininho, certo? Sendo aqui um pouquinho maior para homens que mulheres, até pela limitação aí, né, do período reprodutivo da mulher. Interessante notar que a curva para as mulheres aumenta em idades mais jovens que para os homens, né, aumenta mais rápido que dos homens. Por quê? As mulheres em geral são mais jovens no relacionamento, né, então elas têm seus filhos mesmo com aquele homem que é um pouco mais velho. Então, essa curva aumenta mais lentamente para os homens que para as mulheres aqui nas primeiras idades. Ela diminui mais rápido também para as mulheres por causa do limite da fecundidade, né, do tempo para ser mãe, né, pela própria fertilidade da mulher que é alterada no tempo, enquanto para os homens ela continua mais alta aqui durante mais um tempinho, porque eles podem ter filhos durante um espaço de tempo de idades mais amplo, né? Então, por isso, nós temos aqui que a curva dos homens, ela é também um pouquinho mais ampla aqui que a curva das mulheres. Agora vamos falar sobre a idade desses filhos. Bem, a idade do filho afeta o tempo de recebimento do benefício, né? Como a gente falou, quanto mais jovem for o filho, por mais tempo ele vai receber o benefício. O benefício é pago em geral a filhos menores de 21 anos e há algumas variações aí dessa regra, dependendo do plano, dependendo do regime. E nós temos aí uma tendência de adiamento da fecundidade, tudo isso vai se refletir na idade dos filhos, a idade média do filho, que a gente considerou os filhos residentes nesse gráfico, né? O filho mais novo apenas residente para homens e para mulheres qualquer idade. Se as mulheres têm seus filhos mais cedo, a idade média do filho da mulher vai ser mais alta para cada idade da mulher em relação ao homem. Então aqui a gente pega uma mulher com 30 anos em média. Em média o filho tem 7 anos, enquanto o homem, o filho do homem tem cerca de 5 anos. Por quê? Às vezes porque é o mesmo filho, só que a mãe é mais jovem que o pai, então quando a mãe tinha 30 anos, o filho já estava mais velho do que quando o pai tinha 30 anos. Então nós temos aí essa variação, essa explicação para esse resultado. É importante considerar aqui que essa idade média dos filhos variam com a idade dos pais e à medida que passa a idade dos pais, os filhos vão passando também da idade de 21 anos e deixando de poder receber benefícios. Certo? Alguns resultados aqui, na verdade, um resultado interessante, né, com base no SADPREV, que é aquele programa que faz simulações estocásticas e faz um cálculo atuarial estocástico para RPPS municipais. A gente estima que o número de filhos, de cônjuges que vão receber benefícios, ou se a pessoa morre também não deixa dependentes. E a gente observa que a grande maioria dos servidores, quando morrem, deixam benefícios para cônjuges, né? Aqui também considerando, quando a gente coloca cônjuge, pode ser cônjuge ou cônjuge mais filho, mas só uma pequena parcela deixa apenas para filho, ou seja, não tem um cônjuge, né? Então o benefício para o cônjuge continua sendo o benefício mais importante, aí, com maior peso para a pensão. E é interessante notar que também tem um percentual considerável de indivíduos que morrem e não deixam pensão. Por isso é importante considerar que existe essa possibilidade, que nem todos os indivíduos têm cônjuges.
alguns não deixam dependentes, né? Então, aqui em um modelo de microsimulação, a gente consegue considerar isso com facilidade. Mas dependendo do modelo adotado, o atuário não considera essa possibilidade e é algo que vocês devem considerar sim. Temos aqui algumas referências onde vocês podem obter estas e algumas outras informações. Muito obrigada e até a próxima aula.